Uma das frentes da química mais exploradas para a disseminação de fake news está relacionada ao conceito de pH. Há notícias falsas indicando não apenas valores errados para o pH de certos alimentos, mas também discutindo o efeito da chamada dieta alcalina sobre a cura de praticamente qualquer doença. Avaliando-se, por exemplo, uma figura encontrada na internet, vê-se a ilustração de algumas bebidas e alimentos acompanhadas de seus respectivos valores de pH. Frutas como maçã, limão, laranja, abacaxi e banana, por exemplo, aparecem como alimentos alcalinos nessa imagem, ou seja, segundo a imagem, deveriam apresentar pH acima de 7. Ao realizar um experimento de medida de pH para o suco de algumas dessas frutas, no entanto, vê-se que não é esse o comportamento apresentado. Para o suco de limão, por exemplo, foi registrado pH igual a 2,7. Para o suco de abacaxi, o valor encontrado é próximo de 4. Valor abaixo de 7 é encontrado também para banana e manga. Ou seja, ao contrário do que indica a imagem, essas frutas não possuem caráter alcalino. Vale aqui ressaltar que todas essas frutas são ricas em ácidos orgânicos como málico, cítrico e ascórbico. Embora sejam todos ácidos fracos, podem sofrer ionização e reduzir o valor de pH da água. Para que se possa prever com precisão a extensão de uma reação química, é importante também que se tenha em mãos uma representação matemática do processo. Durante estudos sobre equilíbrios químicos, foi verificado que ao adicionar um ácido fraco em água, o produto da concentração de H+, e do íon negativo gerado, dividido pela concentração do ácido não dissociado, é uma constante. Para a primeira ionização do ácido málico, por exemplo, o valor de Ka é igual a 3,5 vezes 10 a menos 4. Ou seja, segundo o equilíbrio químico e considerando a equação da reação apenas para a primeira ionização, quando ácido málico é adicionado em água, o produto da concentração de íons H+, e hidrogênio malato dividido pela concentração do ácido não desprotonado é 3,5 vezes 10 a menos 4. Esse valor de Ka do ácido málico nos permite prever se tratar de um ácido fraco. Avaliando-se a estrutura do ácido málico, é possível ainda verificar se tratar de um ácido que apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. A constante de equilíbrio K2 para o ácido málico apresenta então valor de 8 vezes 10 a menos 6. Em resumo, trata-se de um ácido ainda mais fraco. Além do Ka para ácidos, é comum também o uso de Kb para representar a força de uma base e também o uso do logaritmo negativo destas constantes de equilíbrio. Neste sentido, converte-se valores de Ka em pKa para ácidos ou Kb em pKb para bases. A importância do conhecimento desse tipo de comportamento se deve, pois, com isso, é possível prever a absorção de medicamentos pelo corpo, formular soluções adequadas para a extração de ativos medicinais de plantas, prever efeito de produtos de saúde sobre os dentes, modular a solubilidade de substâncias em água, além de diversas outras aplicações. Valores de Ka ou pKa permitem ainda prever o pH de uma solução aquosa a ser preparada. Para uma solução 0,1 mol por litro de ácido málico, o valor de pH calculado através do uso da equação de equilíbrio e valores de pKa é 2,2. Para o ácido cítrico, o valor de pH de uma solução 0,1 mol por litro é de 2,1. Já para o ácido ascórbico, o pH da solução 0,1 mol por litro seria 2,6. Ou seja, embora os ácidos presentes nas frutas indicadas na figura sejam todos fracos, é esperado que estas apresentem pH abaixo de 7, pois, além de possuírem diversos ácidos, não possuem em sua composição concentração elevada de substâncias que possam torná-las alcalinas. Com relação ao efeito desses alimentos sobre a saúde, a maioria das fake news envolvendo o pH indicam que o consumo de alimentos alcalinos causaria aumento de pH do organismo ou sangue e que isso resultaria em melhora na saúde ou cura de doenças como câncer, Covid e outras mais.
Obviamente, trata-se de simplificações absurdamente ingênuas do funcionamento do corpo humano. O câncer, por exemplo, pode se desenvolver em diversas partes, como estômago, intestino, pulmões e outros órgãos. Essas regiões, por si só, apresentam valores de pH muito distintos uns dos outros. Enquanto o pH do estômago pode chegar a menos de 2 e variar algumas unidades conforme a alimentação e tempo em jejum, o sangue apresenta pH próximo a 7,4 e varia em uma faixa muito estreita. É também importante considerar que, ainda que uma substância com caráter verdadeiramente alcalino seja ingerida, como antiácidos ou alguns tipos de águas minerais alcalinas, a maioria dessa alcalinidade seria prontamente neutralizada pelo suco gástrico presente no estômago. Adicionalmente, para que o sangue seja mantido dentro da faixa adequada, o corpo humano possui mecanismos diversos para que não haja ação desses alimentos sobre o pH do sangue. O efeito tampão apresentado pelo sangue, por exemplo, é um dos principais. Uma solução tampão possui em sua composição um ácido e sua base conjugada, sendo capaz de manter seu pH mesmo que uma base ou um ácido seja adicionada a ela. Tomando como exemplo experimental a medida de pH de água destilada, vê-se que o pH desta situa-se abaixo de 7. Esse valor se deve à absorção de CO2 do ar e pode cair ainda mais caso a água continue exposta por mais tempo. Como não se trata de uma solução tampão, se a essa água for adicionada uma gota de solução de NaOH, o pH irá se deslocar para valores mais de 2 unidades acima de 7. A adição de algumas gotas de ácido sobre água destilada também resulta em alteração significativa do valor de pH. Repetindo o experimento com o uso de uma solução pH 7 que contenha o ácido dihidrogênio fosfato e sua base conjugada, o monohidrogênio fosfato, vê-se que o pH praticamente não se altera após a adição de algumas gotas de solução de NaOH. O mesmo comportamento é observado após a adição de algumas gotas de solução de HCl. Em resumo, uma solução que possui em sua composição um ácido fraco e sua base conjugada é capaz de neutralizar tanto substâncias ácidas como básicas que forem adicionadas a ela e, por isso, é denominada de solução tampão. O sangue é um sistema complexo que apresenta em sua composição mais de um sistema tampão funcionando simultaneamente para manter o pH. Tem ainda sua composição controlada por meio da respiração e dos rins. Pela respiração, a eliminação de CO2, o que possibilita controlar a concentração de ácido carbônico no sangue e, portanto, o valor de pH. Já pelos rins, por meio da urina, ocorre a eliminação de substâncias diversas, indesejáveis ou em excesso no corpo, sendo estes também grandes aliados na manutenção do pH sanguíneo. Por tudo isso, pode-se afirmar que em condições normais de saúde, a ação de alimentos sobre o pH do corpo é neutralizada. Qualquer alteração fora do esperado que não possa ser controlada pelo sistema tampão presente no sangue, pela respiração ou pelos rins, é tida como uma anomalia e deve ter a causa raiz tratada.